Boa noite a todos. É com uma imensa alegria que me encontro aqui e compartilhar com vocês com certo desafio de poder falar em viver bem diante das dificuldades que nós brasileiros em especial estamos deparando. Mas é um convite oportuno para todos os ciclos das nossas vidas. Busquei esta imagem, este cuidado para mostrar que a vida nos convida, este bem viver, para que realmente possamos viver bem e entendermos um pouquinho o que é isso nas diferentes estações em que vivemos. E como a mensagem inicial, a prece do nosso irmão Cláudio, veio bem de encontro. Quando ele nos convida, ele nos lembrou a observarmos a natureza. A natureza nos fortalece quando nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu gostaria, antes de trazer o próximo slide, eu gostaria de ouvir de vocês, primeiro dar boas-vindas, quem está chegando a primeira vez à nossa casa, mas de buscar saber de vocês o que vem a ser esse viver bem. Porque a mensagem inicial, ela nos trouxe algo que todos nós buscamos e que faz parte da vida. As nossas necessidades básicas, o trabalho, o ganha-pão, uma moradia. Mas o que vem a ser este viver bem? Alguém? Não se intimidem, gente, pode ir. A mensagem nos lembrou o quanto é necessário não só cuidar do corpo físico, este corpo que é transitório, que nos foi emprestado para transitarmos na vida, aprendermos, porque somos todos aprendizes. Nós necessitamos demais nutrir as nossas almas. E a ideia de hoje é nos esclarecer, nos dando os instrumentos necessários para que quando saiamos daqui e nos deparemos lá fora com as nossas dificuldades, com as oportunidades que a vida nos apresenta, nós tenhamos força, consciência, sabedoria e clareza para lidar com elas. Estão prontos, gente? Olha, e vou confessar para vocês, nós somos privilegiados de ter a oportunidade de termos uma casa, um oásis espiritual no meio deste país que nós escolhemos habitar. Eu venho de uma viagem, estava em um outro lugar, em outro país, e confesso, ao adentrar aqui dentro, neste país, é difícil. Você lidar com todas as diferenças, com tantas mudanças, mas aqui dentro, quando nós chegamos, essa casa que nos possibilita, junto da espiritualidade, nos recarregarmos, nos fortalecemos, sejamos gratos e utilizemos esses recursos que nos são proporcionados. E lembrando sempre que sou somente instrumento, onde eu busco estudar, refletir, a vida nos traz experiências e aqui eu venho compartilhar com vocês. Mas fica o convite a todos a buscarem a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente na mensagem de Lacordaire sobre o bem e o mal sofrer. Este livro fantástico, Pensamento e Vida, que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, porque se vocês não sabem, antes de nós reencarnarmos, nós somos preparados, muitos de nós somos preparados.
escolhemos as nossas provas, os desafios que aqui vamos encarar e saímos de lá fortalecidos. Eu vou conseguir, eu vou dar conta. E nos preparamos. E lá do outro lado, nós vamos aprender vários tópicos, várias situações diferentes. E foi perguntado e pedido por que não poderiam trazer para nós aqui encarnados essa lembrança, porque uma vez que aqui nós chegamos, nós nos esquecemos. E é exatamente este livro, Pensamento e Vida, ele vai trazer refresh, vai nos relembrar das lições. E à medida que nós vamos lendo e sentindo, não só lendo com o cérebro, mas com o coração, trazendo para as nossas experiências diárias, dentro de casa, no lar, na sociedade, nós vamos aprendendo e aí isso vai nos despertando. Em uma obra, Ação e Reação, da coleção de André Luiz, um dos espíritos muito elevados, ele nos lembra que, se nós pudéssemos, de tempo em tempo, desencarnar para termos a lembrança realmente do que aqui viemos fazer. Porque realmente nós dormimos, nós nos desligamos dos nossos corpos físicos, mas quando voltamos nós não temos muita clareza. Mas se nós pudéssemos buscar, nos fortalecer, lembrar que existe um propósito. E aqui fica a lembrança para vocês buscarem este livro, Pensamento e Vida. 1 minuto, eu vou pegar um pouco de água, gente. E o próximo é esse livro, Momentos de Decisão. Divaldo Franco, psicografia pelo espírito Marco Prisco. Então, como viver bem, tem esse bem viver durante as estações? A vida nos ensina, a natureza nos ensina, passamos pelas estações da primavera, do verão, do outono, do inverno. Como podemos sustentar a nossa força e a nossa coragem nos invernos da vida? Individuais e coletivos. O que está além, o que a vida está me convidando a ver? E não queria deixar de trazer, que foi uma inspiração, para relembrarmos as estações do ano, de como a natureza funciona, de como tudo é tão perfeito, apesar de às vezes nós olharmos e achar que está tudo perdido, que não existe solução. Existe um governador maior, existe uma ordem maior do macro ao microcosmo. E quando nós observamos a natureza na primavera, que é a época do florescer, do renascer, do produzir, que é quando nas nossas vidas as coisas parecem estar lindas. O casamento sonhado, o filho desejado, a juventude, a saúde. E lá as abelhas saem a polarizar, a trabalhar, a se alimentar, a se solidarizar. E aí nós passamos para a próxima estação, que é o verão. O verão ele vai nos recorrer que necessitamos de um cuidado, que sim, vamos lá, vamos aproveitar o sol, a natureza. Mas como nessa imagem nos lembra, os animais precisam se hidratar. Nós precisamos nos hidratar do amor divino. Não é só esperarmos chegarmos o inverno da vida, para recorrermos ao Pai que nos ama e a sua misericórdia divina.
Não deixarmos nos passarmos desatentos aos chamados. Que possamos nos proteger. Como foi lembrado na mensagem e na palavra do nosso irmão Cláudio, que iniciemos a nossa manhã nos protegendo, nos conectando com o alto, porque o amor divino, o sol, está aqui para todos nós. Mas que cabe a cada um de nós abrirmos os nossos corações. E aí vai a pergunta: como estamos vivendo o verão das nossas vidas? Onde tudo parece tá bem, onde somos convidados a viver a alegria, e que ótimo, nós precisamos disso, nós precisamos nos nutrir, nós precisamos viver, buscar bons relacionamentos, mas precisamos ser cautelosos. E quão cautelosos estamos sendo? Durante a primavera, durante o florescer, durante o verão. E aí a natureza vai nos dar outro exemplo, durante o outono da vida. Quem sabe me dizer o que acontece na natureza? Como os animais reagem no outono da vida? Eles se preparam para o inverno. O inverno vai chegar. Eles precisam buscar alimentos. Muitas aves trocam de asas, de plumas, para poderem voar, buscar outros lugares. E nós estamos nos preparando nos outonos das nossas vidas? Estamos sendo proativos? Ou só estamos vivendo por viver? Um dia depois do outro. Buscando as coisas que o mundo nos requer. Nós necessitamos dela. Mas que tanto nós estamos dando importância. Uma vez que a regra do bem proceder é uma vez que eu estou fazendo algo que seja bom para mim e para os outros. Então, se eu tenho hoje uma posição no trabalho aonde eu sou mais favorecido com as questões financeiras, que tanto daquilo eu estou usando só para mim, para os meus de relações mais perto, imediatas, né, famílias, ou eu estou me preocupando e dando condições para o outro também. Porque na primavera eu tinha saúde, juventude, a força, a floração estava bela. No verão, eu pude curtir e aproveitar, mas não me preparei às vezes, através de uma prece, através dos meus atos, através deste movimento em que eu olho para mim, olho para o outro e me conecto a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor necessita fazer parte de todas essas estações da vida. Não estamos aqui em nenhum momento fazendo apologia ao sofrimento, às dores. Então tá tudo bem, eu não posso aproveitar. Pode. Aproveite, você merece. A vida são ciclos e nós precisamos termos consciência disso. Porque se estivermos vivendo os invernos da vida neste momento, tenhamos certeza que ele irá passar.
que se tivermos condições agora, igual nós estamos fazendo, de alimentarmos as nossas almas, de conectarmos e lembrarmos que somos filhos de um Pai misericordioso, que estejamos atentos ao que ocorre ao nosso redor, não para entrarmos em desespero, mas para analisar e ver o que a mim é possível fazer. Porque se eu estou buscando ser feliz, uma vez que é só a mim, ou meu filho, meu esposo, e esquecendo o restante, eu realmente não estou amando a Deus. E adiante vem o inverno. O inverno da vida. Ele não chegou de surpresa. Todos os anos, neste período de 365 dias, às vezes ele chega de forma mais violenta em alguns lugares, em alguns momentos das nossas vidas. Mas nós sabemos que ele irá acontecer. E cabe a cada um de nós nos prepararmos, porque todos os recursos nos são dados. O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, vem nos oferecer, nos lembrar que somos todos espíritos eternos, vivendo transitoriamente neste corpo. Então fica o convite que, quando estivermos nos deparamos, vivendo com estes invernos da vida, aonde não conseguimos encontrar soluções, aonde, às vezes, por falta de conhecimento ou desatenção, nós não nos preparamos, que nós possamos dar um passo para trás. E enxergarmos, porque é assim que nós nos sentimos em nossos invernos, confusos. Às vezes esses invernos eles podem durar pequenas horas, pequenos dias, ou às vezes uma existência. Mas não porque Deus está de forma querendo nos causar punição, é uma punição. Não. São expiações que nós pedimos. Então, uma vez que nós temos este conhecimento que somos espíritos eternos, que estamos aqui reencarnados para aprender, para encontrar novos caminhos, para usar da nossa humanidade, nós vamos ter forças e saber que nós não estamos sós, amparados por uma família, por uma humanidade ao nosso redor e pela espiritualidade que não nos desampara. E é assim, né, gente? Eu não sei com vocês, mas comigo, eu já passei. E eu sei que eu vou passar mais. Que tem estes momentos que a gente para e a gente olha para o lado e fala, como assim? O que está acontecendo? Para que lado eu vou? E de forma coletiva, nós estamos nos deparando com isso em relação a nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que a nós, brasileiros, nos toca de forma tão forte, porque é o nosso povo, né? De onde nós viemos. Mas se nós pararmos para observarmos na história do mundo, em várias regiões, irmãos estão sofrendo. E cadê Deus? Ele está punindo? Não, gente. É necessário ter essa visão mais ampliada. Vocês sabem como é que é quando a gente sobe? Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, essa aqui é a outra imagem, né? Da gente no inverno, todo confuso, tentando encontrar caminhos e chega uma hora que a gente fala, não aguento mais. Chega. Nesses momentos, lembra, gente, vai passar. As coisas passam. Que eu precise, às vezes, ter resignação
por algumas expiações, algumas situações que nós estejamos passando, que eu preciso buscar a fé, que eu preciso confiar. Não é ficar sentado esperando que a solução chegue. Não é ficar esperado, sentando e o inverno vai passar, vai vir a primavera e eu não vou fazer nada. Não. Ação. Com o coração, com o amor, com a esperança. Porque isso vai nos movimentar um dia depois do outro. Porque a notícia vem, as dores chegam. Sabe quando nós quebramos o braço? Por que nós sentimos dor? Uma das razões. Para me dizer que algo saiu fora do lugar. Não é uma punição. Ei, presta atenção. Você precisa cuidar disso aqui. Então a dor vai chegar, vai falar para você, te convidar. Olha, esse caminho aqui, ele não está sendo ideal. Vamos revisar, olhar e qual caminho eu posso tomar? E essas dores vão chegar através da doença, através de um relacionamento que não deu certo. E aí é o momento de olhar para dentro de mim. O que a vida está tentando me ensinar? Mas quando nós estamos, às vezes, tão confusos aqui e ali, assim, nós precisamos confiar. É saber daquela luz que ela existe e que um Pai misericordioso está ali. E eu vou buscar, se eu estiver doente, eu vou buscar os recursos que a vida, que a medicina da terra e do céu nos proporciona. Não vou cruzar os braços. Se a vida me diz, olha, eu vou precisar fazer tantas consultas, tomar tal remédio, por mais que o remédio doa, às vezes o remédio causa mais efeito do que a doença que você está tendo. Mas aceitemos. É fácil? É fácil, gente? Não é fácil. É trabalhoso. Mas lembremos do ciclo da vida, da natureza. Os bichinhos estão lá trabalhando, eles não estão parados lá, dormindo, esperando, hibernados lá o tempo todo, não. No inverno, quando as dificuldades chegam, que não vai ter o alimento necessário, é de uma grande sabedoria que eles precisam conservar a energia, saber aonde está gastando, para no momento vindouro ele saber caminhar. Então, quantos invernos nós talvez estejamos vivendo e eu estou tentando gastar energia com coisas que não vão me acrescentar. Quais uma delas? A reclamação. Por que comigo? Não é possível. O que Deus está tendo contra mim? Olha, eu saio de um relacionamento e quando eu entro, o mesmo problema, aí ou trabalho, eu não consigo, ou problema de saúde. E aí a vida vai nos convidar a dar um passo para trás. Quando nós estamos no meio daquele tumulto, do furacão, nós precisamos dar um passo para trás. A nossa visão lá de cima do monte, ela é muito mais ampla do que quando nós estamos no vale. Às vezes quase nos afogando nas angústias e no desespero. Temos humildade de lembrarmos que somos todos aprendizes da vida. Todos. E uma vez que nós damos o passo para trás, eu consigo respirar, consigo reconhecer o valor em mim, eu consigo olhar para trás e ver a caminhada, os passos que eu já dei, das conquistas que eu já conheci, que eu já fiz, que eu já atingi, dos amores que eu já amei. E nos reconectando com o alto, encontrando essa força
que existe dentro de cada um de nós. Em cada semente existe aquele potencial do crescimento. E que dirá de nós? Deus não estava descuidado. Cabe a nós, neste momento de distanciar das situações e das dores, nos reconectarmos conosco e com o Criador. E encontrarmos essa força que nos nutre, que nos sustenta para continuarmos. E aí, nessa mensagem do livro Momentos de Decisão, na mensagem de Marco Prisco, por Divaldo Franco, ele fala que a vida é em si um grande desafio para todos nós. E é realmente um desafio. Mas se nós pudermos lembrarmos, sairmos daqui com essa lembrança do exemplo da natureza, que ela se prepara para as estações vindouras, que as coisas vêm e vão, e que a cada inverno nós temos a possibilidade de florescer e de dar frutos. Porque é assim, quando a árvore cresce, ela não está visando só ela. Ela está fornecendo os frutos, a sombra, o aconchego. Mas a árvore, ela cresce em direção à luz. Ela rompe, a semente, ela rompe na escuridão, no lamaçal. Tenhamos isso em nossas mentes, nos nossos corações, quando estivermos passando por dificuldade. Que é aquele momento em que você silencia, que é só você e Deus. E que se a prece for as lágrimas, que sejam. Mas as lágrimas que vão nutrir este potencial, essa semente que existe dentro de cada um de nós. E às vezes nós ficamos nesse labirinto porque estamos gastando energia com coisas que não vão nos acrescentar. E aí nós buscamos da nossa criatividade, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, de encontrarmos caminhos novos. E ele vai dizer mais ainda, viver por viver não basta. A mensagem inicial foi muito clara. Não é suficiente eu acordar só para ir trabalhar, para comer, para tomar banho, para dormir. Eu preciso de mais. E a pergunta é o que cada um de nós está fazendo a mais. Dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, conosco mesmos. Gente, faz uma experiência. Ao acordar, leia uma mensagenzinha, uma frase, se você não tiver o tempo. Mas busque um sentimento de gratidão, porque a gratidão, ela abre novas portas. Nós não saímos, bom, eu acho que a maioria, né? Nós sempre saímos para ir para o trabalho, nós tiramos o pijama, colocamos outras roupas, nos alimentamos, nos limpamos. Como nós vamos sair sem nos proteger, sem nos preparar, sem nos conectarmos com o alto? Nós não estamos utilizando dessa inteligência que a natureza vem nos ensinar. Nós não estamos nos preparando para o que a vida vai nos trazer, para as oportunidades que vão surgir e que vai requerer de mim este equilíbrio, que não vai ser todas as vezes que nós vamos ter. E tudo bem, o que importa é tentarmos. Então, nós precisamos ter,
My apology, desculpa falar a palavra. Minha desculpa por eu ter o slide aqui em inglês, mas foi o que eu consegui achar para lembrar assim, nós precisamos ter objetivo. Nós precisamos, a natureza nos mostra, precisamos ter estratégias de nos preparar em todos os níveis. Todos os níveis, financeiro, nos preparar para a idade que depois chega, nos preparar para que no momento, de repente, vai chegar a doença, a notícia não tão boa. Não que nós vamos estar focados nisso, nossa, não, tudo vai dar errado, ou não é isso, mas precisamos nos preparar. E essa é uma mensagem da Joana de Ângeles, que nos lembra que a dor, ela não é uma punição, gente. Deus não está nos punindo. Ela revela-se como um excelente mecanismo de vida a serviço da própria vida. Vou repetir para vocês. Revela-se um excelente mecanismo de vida a serviço da própria vida. Vamos fazer um exercício. Lembre de alguma coisa, eu sei que pode ser um pouco desconfortável, mas a gente precisa olhar para isso. Algo que esteja causando dor em vocês agora. E a pergunta vem logo no início. O que é que a vida está tentando me ensinar disso? Que caminho é esse que eu não estou conseguindo enxergar? Aonde será que eu me fiz cego e surdo a Deus, aos convites da vida? Porque é isso. Tá doendo, alguma coisa tá fora do lugar. Mas também a dor, como nos traz, ela vai nos auxiliar a encontrar esses potenciais em nós, igual a semente. Lá no escuro, mas com o objetivo de crescer no rumo à luz. E aí tem essa mensagem do Albino Teixeira, é a psicografia de Chico Xavier, que muitas de vocês a gente às vezes passa uns slides, né? Aqui e traz sobre isso. Gente, vocês estão bem? Eu sei que é um tema difícil, que eu vou confessar para vocês. Foi muito desafiador para mim preparar isso. Muito. Principalmente quando a gente entra agora neste momento nas notícias. E aí nos convida a sabedoria para não entrarmos no desespero do que os nossos outros irmãos estão sofrendo. Mas para nos solidarizarmos, para poder encontrarmos recursos para auxiliá-los, tanto na forma material, mas e espiritual, na psicosfera de tanto sofrimento. Porque eu convido vocês a lerem no Livro dos Espíritos, na pergunta 337, eles vão perguntar sobre a questão desses flagelos destruidores. E aí os espíritos vão nos lembrar que tudo isso existe um propósito para uma regeneração moral dos espíritos. Mas que é preciso que nós vejamos o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. É difícil falar disso agora. Mas o Espiritismo, que vem nos consolar, que vem nos mostrar que a vida é mais além, pode nos consolar nestes momentos de dores
e nos dar recursos para realmente podermos ajudar. Porque se nós entrarmos, né, em toda essa psicosfera do sofrimento, no desespero, não que a gente não vai sofrer, vai doer, dói, mas a gente tem que buscar a sabedoria e a clareza para saber ajudar. Para poder levantar, não para poder puxar, né, todo mundo para baixo. Então vamos lá, na mensagem aqui agora. Então, o que mais sofremos? Gente, vocês estão prontos? Estão prontos, gente? Sim. Sim, porque olha, ele vai dizer que não é a dificuldade. Como assim não é dificuldade? Não sabe o que eu estou passando? Como vai falar para mim que não é dificuldade? A dificuldade no lar, financeira, de saúde, relacionamento, como? Vai dizer que é o desânimo em superá-la. Então, que nos existe de nós um movimento, o bom ânimo. Bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus nos disse isso. Nos exige trabalho. As formiguinhas lá trabalhando. Não é aprovação, é o desespero diante do sofrimento. É o desespero. E aí nós voltamos naquela parte que eu mencionava para vocês. Que tenhamos sabedoria e clareza em poder ajudar e auxiliar. Então, que se a aprovação, porque todos nós estamos passando por provações, mas que nós não nos desesperemos. Nós tenhamos certeza que existe um objetivo maior, que existe um Pai misericordioso, que cada um de nós aqui tem um anjo guardião. Só que o movimento cabe, vem de cada um de nós, de abrirmos as portas. Não é a doença. Como assim não é doença? Eu recebo um diagnóstico de câncer, como não é doença? E eu estava caminhando, levando a minha vida, e agora? É o pavor de recebê-la. Porque a doença vai nos levar para o lugar de lembrarmos que somos aprendizes. Que nos requer humildade. Que nos requer olhar para onde nós não estávamos olhando. Não é o parente infeliz. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Todos nós temos, né? Espero que nós não sejamos eles, tá, gente? Vamos começar a trabalhar todo mundo para nós não sejamos eles. Mas realmente é desagradável, é difícil. Principalmente nas datas que você tem que encontrar todo mundo, ou quando a pessoa às vezes agora já não quer nem mais te ver, e aí não permite mais a convivência da família. É difícil, é desagradável, mas aí nos cabe o quê? Saber respeitar a opinião do outro. A gente vai ter consciência, buscar o perdão, mas se o outro não estiver pronto, aí é responsabilidade dele. E aí ele vai mais adiante. Não é o fracasso. É a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Quantas vezes, né, naquele labirinto, lembra? A gente fica lá na mesma parede. Bate. Reconheçamos a nossa pequenez, os nossos erros. Nós somos aprendizes e tudo bem, a gente vai errar, vai cair, levanta, ergue-te e caminha. Mas olha para dentro de si e vê o que você poderia estar fazendo diferente. Não é ingratidão. Nossa, essa foi. Para quem ainda ser mãe, pai, aqui, não é ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Porque
Nós amamos, mas esperamos, né? Pelo menos um pouquinho, né, gente, né? E aí, quando o outro não... E aí a gente tem que... Bom, como pais, nós temos que, ao menos, esperar dos nossos filhos o respeito. Se na nossa convivência ainda não conseguimos ter este nível de amor, que o amor seja o respeito. Mas lá fora, o quanto é difícil, poxa vida, eu faço tudo para a pessoa, e olha como ela me trata. Nossa, no trabalho... Mas é que ainda nós estamos sendo egoístas, nós ainda estamos olhando e não conseguindo entender as limitações do outro. E aí vai ficando mais pesado, né, gente? Porque vocês estão vendo que não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. E aí vem, não é o que me acontece lá fora, é o que acontece aqui dentro. Quais caminhos eu estou escolhendo para intensificar as aflições na vida? Porque nós viemos sim, nós reencarnamos com propósito, com as provas, com expiações, com coisas que nos cabe só a resignação. Mas nessa trajetória aqui da vida, nós fazemos escolhas que muitas das vezes nós intensificamos os nossos problemas, causamos novos problemas. Então nós observamos o quê? O desânimo, o desespero, o pavor, a mágoa. Como eu tenho alguém assim na minha família? A teimosia de não reconhecer os próprios erros, de não olhar para si. A incapacidade de amar sem um egoísmo. O orgulho ferido e as paixões pelas aparências. E aí eu vejo o que é aqui dentro. Como eu estou reagindo diante da vida? Como eu estou reagindo diante das oportunidades que a vida vem me apresentando? Da ingratidão? Da pequenez? Porque nós somos pequenos. Somos grandes em algumas coisas, mas somos pequenos em outras. Da injúria? Da velhice? Que esse corpo é transitório? Do fracasso? Das dificuldades, todos nós passamos por elas. As provações, a doença e o parente infeliz. Lembramos das estações do ano. O que a formiguinha, o que os animais estão fazendo? Se preparando para cada ciclo da vida. E todos nós vamos nos deparar com eles. Provavelmente estejamos agora vivenciando dores profundas da alma, dificuldades extremas, incontáveis, imensuráveis. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que é como eu estou reagindo diante disso. Aqui. Esse aí eu não sabia que era para ficar assim, mas aí vocês vão lendo devagarzinho. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. O que nós estamos criando, desenvolvendo e sustentando contra nós mesmos?
E aí é uma reflexão que cada um vai fazer, analisar durante a semana, sempre buscando o esclarecimento do alto, a proteção divina e buscando, Senhor, me ajude a enxergar, me mostre os caminhos. O que eu não estou conseguindo ver agora, o que eu não estou conseguindo sentir. Mas é uma tarefa que cabe a cada um de nós. E na lembrança, gente, que nós somos todos aprendizes da vida. Que não cabe, não tem lugar para culpa, mas para responsabilidade. O que eu fiz de lá até agora, eu fiz com as minhas melhores intenções. Às vezes poderia ter sido um pouco diferente, sim. Mas o que vai importar é o hoje para fazer algo diferente. E por isso a necessidade de alimentarmos as nossas almas com coisas edificantes. Nos buscar convivência salutares para alimentarmos e continuarmos neste propósito. E nos colocarmos como aprendizes da vida nos requer humildade. Humildade para poder transitar nesses ciclos. E no livro dos Espíritos, né, nessa pergunta, nessa resposta dos 628, ele vai dizer que importa que cada coisa venha ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Que a verdade, ela é como uma luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Gente, é natural. Mas vamos nos lembrar que esta mensagem, essas reflexões que nós estamos fazendo, cabe para cada um de nós. Não vamos ficar, fulano de tal poderia estar aqui, isso aqui, é para tal. Não, é para nós. Porque uma vez que nós buscamos nos equipar, trocarmos as nossas lentes, nós vamos enxergar e conduzir a vida de uma forma diferente. Cada um a seu tempo. Então, essa mensagem, ela vem para nos lembrar, para não nos prendermos na culpa. Porque é natural que uma vez que nós começamos a ter novos conhecimentos, a reconhecer, poxa vida, poderia ter feito diferente, olha o que eu fiz. Fiz o melhor que eu tinha. E a ideia é que daqui a 10 anos nós sejamos bem melhores que somos hoje. E com certeza nós seremos. Uma vez que nós nos dispormos a trabalhar, a olhar para dentro de nós. Então viver por viver não basta. Não basta só acordar para ir para o trabalho. Maquininha, igual o ratinho fazendo. Trabalho, comer, volta, dorme. Não. Essas provas da vida que elas vêm, elas precisam ser bem suportadas. Eu utilizar os recursos que a vida me proporciona, que o conhecimento, sempre lembrando, né, algumas palestras atrás, eu acho que foram as 3 últimas ou 4 últimas palestras, nos trazendo, nos lembrando a questão do tempo, de como nós estamos utilizando o nosso tempo, das nossas escolhas diárias. Quais são as nossas escolhas? Para que possamos passar pelas crises da vida, pelos ciclos da vida, pelos invernos da vida de uma forma um pouquinho mais leve. Com ânimo, com bom ânimo, com coragem. No Evangelho, nessa mensagem de Lacordaire, sobre o bem e o mal sofrer, ele vai nos lembrar que a prece, ela vai servir de apoio para a alma. Mas é necessário uma fé viva. Aquela força que vem de dentro, onde você acha que ela não existia.
para ela te sustentar a passar por essas dificuldades. E lembrando daquele movimento da nossa conexão com o alto, com Deus que existe dentro de nós, comigo mesmo e com os outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo requer solidariedade, requer servir, não ser indiferente às dores alheias. E a natureza nos ensina, né? As formigas e tantos outros animais nos ensinam a solidariedade. Essa é a fé viva. É a força que nasce com a própria alma. Aquela força de onde você achava que não tinha mais jeito. Mas ela rompe, ela aparece da onde destes momentos mais difíceis. Aonde é você e Deus. Aonde nós nos ajoelhamos espiritualmente. E rogamos, Pai, segure a minha mão. Pai, me carregue em seu colo. Porque está pesado, está difícil. Mas nos lembremos que Deus nunca coloca fardos mais pesados que nós possamos suportar. Às vezes o que está faltando é reconhecer essa força, movimentar essa fé viva em nós. E vem essa bela mensagem: não desista do bem, não desfaleça no bem, não duvide da vitória do bem. Se não for nessa vida, que será em outras, porque somos espíritos eternos. Que sustentemos a nossa força, na nossa coragem, no entusiasmo, num bom ânimo de viver. Porque existem muitos que estão torcendo por nós. Muitos que, ao prepararmos a nossa reencarnação, a nossa vinda para essas provas, eles estavam de lá já torcendo. Que nós possamos abrir os nossos corações para percebê-los. Bem-aventurados, isso é no Evangelho, os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza e a sua perseverança. Estejamos felizes por termos essa oportunidade de germinar, de crescer em direção à luz, a romper as angústias, os desânimos, as fraquezas e, como um girassol, buscar o caminho da luz. Requer trabalho, esforço, amor. E por final, bem viver, vinculado ao amor e a todos amando. Eis como alcançar a posição ideal enquanto na Terra, para realmente viver bem. Para que aquela força daquela plantinha que rompeu, aonde possivelmente não seria possível, aonde acharíamos que não seria possível, possa se transformar em uma árvore frondosa, levando o aconchego, o consolo e o conforto aos outros. Esse é o meu desejo a todos vós, de paz, de renovação, de bom ânimo, que possamos sair daqui na certeza que vivemos em ciclos, mas também utilizando da sabedoria para utilizarmos nosso tempo, fazermos as melhores escolhas. Muita paz a todos vocês.